E aí, pessoal, no segundo videocast do CG Lab, a professora Lívia teve uma conversa muito legal com o professor Nilson Martins sobre o futuro dos softwares de arquitetura. Você sabe o que é software BIM? Será que o Revit vai substituir o AutoCAD? Isso e muito mais no novo episódio do videocast. Se liga que os tópicos da conversa estão aqui e na descrição do vídeo tem os links para você que está sem tempo e quer ir logo para alguns deles. Não se esquece de curtir, comentar e de se inscrever no nosso canal. Segue contigo, Lívia! Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho com o professor e arquiteto Nilson Martins. Ele é de Maceió, meu conterrâneo, e ele é arquiteto muito experiente nos programas BIM, um deles o Revit. E hoje a gente está para discutir um pouco dessa transição, como é que tem ocorrido, né, do AutoCAD para o Revit nos escritórios. Como é que isso tem, se o pessoal está conseguindo, né, dominar o programa, utilizar ele nas construtoras, utilizar os grandes escritórios. Então a gente vai discutir um pouco dessa questão, tá bom? Nilson, brigadão por ter aceitado a nossa conversa. E a minha primeira pergunta é sobre o software, qual é o mais requisitado hoje, né? Já que o cenário de Maceió é um pouquinho diferente de Recife, mas a gente está na mesma linha, a gente vê que muitos arquitetos ainda não aderiram por completo o Revit, mas qual é o mais requisitado hoje nos grandes escritórios? Boa tarde, pessoal. Queria agradecer demais o convite da Lívia, né, para falar sobre um assunto que eu gosto bastante. É o seguinte, eu ainda vejo um domínio amplo aí do AutoCAD em cima do Revit, sabe? Até eu participo de algumas bancas de TFGs, assim, de faculdades aqui, e assim, as pessoas têm, os alunos têm o Revit na grade, mas quando apresentam o TCC, apresentam ainda em CAD, porque é algo que, assim, parece que o aluno que fez arquitetura, ele já se matricula no curso de CAD, hoje com a facilidade do YouTube, né, já aprende tudo. E aí ele já entra na faculdade sabendo o AutoCAD. E aí eu acho que a demanda hoje em dia está muito grande para, principalmente quem trabalha com arquitetura, trabalhar mais com AutoCAD mesmo. O Revit está começando a ganhar corpo mais na engenharia civil, não é? Nas grandes construtoras, porque os caras estão usando para modelar, checar a interferência, fazer planejamento 4D, essas coisas mas mesmo assim ainda é pequeno, sabe? Eu acho que o AutoCAD ele ainda domina bem o mercado aqui. Entendi. Então, assim, eu acho que o Revit, ele não substitui o CAD, né, de toda forma. Ainda não. Na verdade, cada um tem sua função, né? Cada um tem sua função. Agora, se você o seu trabalho é mais voltado para desenho puro e simples, o AutoCAD pode suprir totalmente. Agora, se você precisa que o seu desenho ele venha enriquecido com informações e represente o mais fidedignamente, vamos dizer assim, o que vai ser construído no canteiro de obras, aí eu acho que a migração para o Revit ou para qualquer software, né, que trabalhe os conceitos da metodologia BIM, ele é imprescindível, eu acho. Gente, se todo mundo não conhece, né, a ferramenta BIM é Building Information Model. É uma ferramenta, né, Nilson, que você pode falar, que dá uma série de dados de projetos complementares ao projeto em si de arquitetura. Então, a gente tem o projeto de estrutura, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, a gente consegue lógica, consegue acoplar dentro dele outros projetos, facilitando muito a vida do projetista, né, Nilson? Então, quando a gente vai abrir um projeto no Revit, a gente consegue ver todos os outros projetos complementares, inclusive vendo incompatibilidade dos projetos. Assim, eu até falo muito, né? Aqui a gente teve os empreendimentos do Paiva. E o grande problema do empreendimento do Paiva, que é um empreendimentos tipo classe A, uma população muito rica, né, que tinha muito dinheiro para gastar, mas o grande problema ali visto foi de incompatibilidade de projeto. Então, foi um problema que a gente encontrou, assim, hidráulico tendo problema com a estrutura e aí veja, no decorrer da execução, tendo esse grande gargalo, né? Então, o Revit está aí para tentar
a ajudar nesse processo de compatibilidade entre eles, não é isso? Exatamente. Porque, assim, o processo de projeto em AutoCAD, ele é um processo de projeto sequencial, né? Você desenvolve a arquitetura, depois o cara desenvolve a estrutura, depois o cara desenvolve os hidrossanitários e elétricos complementares, e depois, na ponta, é feita uma checagem disso tudo. Quando você está trabalhando com a metodologia BIM, você já pensa isso de forma completamente diferente. Você já pensa que o trabalho ele tem que ser feito colaborativo e simultâneo, né? A gente tem um modelo central que ele recebe informações de todas as disciplinas e, ao mesmo tempo, todo mundo está checando já o que está acontecendo ali, não é? Pois é. Aí está checando o que é que está... E aí é importante a gente ter essa visão, entendeu? Do trabalho colaborativo. Eu acho que se engenharia e arquitetura não se juntar com o BIM, não se junta mais não. Porque não tem... Ótimo. Não tem como. Nilson é o fundador do BIM Arretado, Não né? tem mais... Ô, Nilson, mas você acha que os grandes escritórios estão conseguindo trabalhar dessa forma colaborativa? Não. Quem trabalha com grandes projetos tem a facilidade porque os projetos são mais complexos e só por isso já demandam a necessidade de você ter um domínio maior de informação, né? Das informações de projeto. Mas assim, a metodologia o BIM, ele não é só para isso não, sabe? A gente vai fazer uma casa, por exemplo, como a gente tinha alguns anos atrás, eu tinha o meu escritório de arquitetura junto com alguns amigos e a gente desenvolvia o projeto de arquitetura, mandava pro cara fazer o hidrossanitário, aí ele fazia o tubo de queda passando por uma janela, porque era o melhor ponto dele descer numa parede lá, descia no pavimento superior, quando ia descer no térreo tinha uma janela e ele não via, tá entendendo? E isso, o software da tecnologia BIM ele é preparado para mostrar essas coisas, tá? A gente consegue visualizar isso muito mais fácil. Ô, Nilson, você que dá aula do Revit, o pessoal, os engenheiros, arquitetos têm procurado se especializar na área, eles têm assim ainda um entrave com o programa, eles têm algumas dificuldades que eles, por exemplo, preferem o AutoCAD e fogem do Revit. Ah, professor, mas o AutoCAD é mais fácil, o Revit é mais complexo. O que é que você sente isso no dia a dia que você, dando aula, consegue perceber? Essa briga maior do AutoCAD com o Revit, ela é muito mais, assim, acirrada em arquitetura e puxando um pouquinho também para o hidrossanitário e elétrico. Mas para a parte de estrutura, por exemplo, a pessoa que é acostumada a fazer os projetos, os cálculos estruturais no TQS, por exemplo, através de um plugin que você bota no Revit, ele já puxa a estrutura toda modelada para dentro do Revit, entendeu? Então, o cara não tem acréscimo de trabalho nenhum no trabalho dele, ele calcula do mesmo jeito, ele analisa a estrutura do mesmo jeito, só que ele gera um arquivo que, através de um plugin, é lido no Revit. E aí eu consigo modelar a estrutura. O Revit, ele é um programa que ele é feito para modelagem da informação, que é o que o nome da tecnologia ou da metodologia fala, né? É modelagem da informação da construção. Esse modelagem da informação é tudo. É você estar atento a todo tipo de informação que você vai colocar dentro do software, tem que ser de propósito. Aí, para errar, fica muito mais difícil, não é? Mas a gente tem casos, por exemplo, eu peguei um projeto para orçar, e aí eu fui tirar os quantitativos de granito das bancadas. Bancada é uma família de componentes no Revit que é utilizada através de casework, que é um tipo de família que é apropriada para você fazer bancada. E aí, quando eu puxei a listagem de casework, não tinha nenhuma. Aí eu disse, poxa, o que é que aconteceu? Quando eu fui olhar, clicar numa bancada, ele tinha feito bancada com a ferramenta de piso, que você consegue fazer, né? Você consegue fazer até uma mesa usando piso e pilar, né? Mas esse não é o ideal, né? Uma mesa tem que ser feito na ferramenta de furniture, que é de mobiliário, né? Mas aí o cara tinha feito como piso, eu digo, beleza. O nome da bancada era granito cinza andorinha, bancada em granito cinza andorinha. Aí eu digo, beleza, vou puxar a lista de material de piso, que ele vai me mostrar quantos metros quadrados tem de granito cinza andorinha lá, né? E aí, 0 cinza andorinha. E eu tinha, meu Deus do céu, peraí. Aí, quando eu cliquei na bancada, que eu fui no material, o nome da bancada era cinza andorinha e o nome do material era São Tomé não sei o quê. Ei. Aí, quer dizer, você tá errando de propósito, não é? Você está se confundindo de propósito. Isso é muito mais difícil de fazer, não é? Você começar uma bancada com uma ferramenta de piso, aí dá um nome e bota outro material. Quer dizer, são 4 erros sucessivos dentro do negócio. E aí fica muito mais difícil de você errar, não é? Porque eu vou puxar uma especificação de material, tem uma tag lá, uma etiqueta,
que já está configurada para ir buscar o nome daquele material. Então eu não preciso digitar mais. Eu só boto a etiqueta lá e puxo, ele já identifica qual é o material. Então isso reduz para zero a informação errada dentro do projeto. Entendi. Sabe? Ô, Nilson, e como você domina bem o Revit, qual foi suas principais dificuldades para chegar assim, pegar um projeto, chegar no orçamento dele, né? Puxar toda a planilha dele, chegar no projeto executivo, com todas as informações, ok. Assim, tipo aquela dificuldade inicial, depois que ajustou, foi. Qual foi a principal dificuldade que você teve? Olha, tem duas coisas que são características assim de quem vai trabalhar com o Revit, por exemplo. Primeiro que a curva de aprendizagem dele é totalmente diferente do AutoCAD, né? Porque, por exemplo, o AutoCAD, se eu aprender a fazer linha, eu saio fazendo parede, saio fazendo janela, porta, o que eu quiser. Então, assim, eu aprendi um comando, eu consigo fazer várias coisas dentro do AutoCAD. Então, a minha curva de aprendizagem é assim, né? Tudo que eu vou aprendendo, ela vai me dando produtividade. No Revit, a curva já é assim, ó. Você começa, ela faz assim, para baixo, para depois subir. Então, esse retardo que você tem no começo é você entender que, assim, uma parede no AutoCAD são duas linhas paralelas entre si com uma distância previamente configurada para me dar a espessura daquela parede. No Revit, eu tenho que me preocupar com o nome que eu vou dar àquela parede. Porque não adianta eu selecionar lá a parede e ela dizer assim, parede de 15. Sim, o que é que tem dentro da parede? O que é que tem de revestimento nessa parede? Eu tenho que já no nome dela ter algumas informações que previamente já me digam, por exemplo, qual é a estrutura que tem aquela parede, o que é que tem de revestimento de um lado do outro. Isso você imagina. Você tem que pensar no nome da parede. Depois você tem que configurar a parede lá dentro, dizer quais são as camadas que tem de um lado e do outro. O arquiteto já tem essa dificuldade, né? De entender quanto é que é reboco, quanto é que é cerâmica, quanto é que é chapiço, quanto é que é cerâmica, né? A gente não é treinado para pensar dessa forma a construção de uma parede. Então, uma coisa é essa curva de aprendizado. A outra, que eu acho que é uma das maiores dificuldades dos arquitetos, principalmente, é o entendimento dos sistemas construtivos. Como é que as coisas são feitas no mundo real para que você possa modelar dentro do computador, sabe? Esse entendimento é que é, assim, acho que é a grande dificuldade. Por quê? Eu tenho uma parede aqui, vou fazer uma laje. A minha laje, ela pode estar tocando aqui na parede. E dentro do Revit, isso aí significar o desenho técnico correto, perfeito, como é no CAD. Só que construtivamente isso aqui está errado, não é? Porque a minha laje, ela tem que estar entre as duas paredes. Ela é apoiada na parede, ela não se apoia na parede. Então, você tem que entender que construtivamente aquilo ali tem uma outra conformação e que você precisa entender disso para poder você modelar bem o seu projeto. Senão as coisas, nossa, dá assim, um atraso incrível no seu trabalho. Outra coisa é você estabelecer... Pode falar, Nilson. Outra coisa é você estabelecer uma sequência de trabalho, assim, com começo, meio e fim, sabe? Por exemplo, eu vou modelar as paredes da minha casa térrea. Eu faço logo todas as paredes. Eu não boto uma porta antes de terminar todas as paredes. Porque eu sei que parede eu não vou mexer mais. Antes eu fazia assim. Eu começava a botar uma parede e fazia, deixa eu ver como é que... Botar uma porta aqui para ver como é que fica. Aí o cara vai no 3D, começa a achar bonitinho. Eita, e se eu botar uma janela aqui? As paredes não estão prontas. Aí você vai, eita, deixa eu botar um piso. Mas você nem terminou as portas, nem as janelas, nem as paredes. Aí o trabalho fica todo atrasado. Então você muda completamente o seu método de trabalhar. É por isso que é uma das grandes dificuldades de você adotar. Eu, particularmente, para começar um projeto no Revit e tirar os quantitativos de obra, uns 8 anos, eu acho. Caramba, Nilson, é isso mesmo. É muito. Uns 8 anos. Muito. Mas hoje em dia você faz super rápido, né? Não é assim tão rápido não, sabe? Porque tem também, eu costumo dizer, o glamour do tudo automatizado que o Revit tem. Passou um corte e tá tudo pronto. Né? Tá tudo pronto, não. Tem que analisar as coisas, tem que entender como é que as coisas estão acontecendo. Agora, configuração de representação gráfica, às vezes a gente já tá mais rápido. E também essa facilidade que eu disse a você, de você alinhar o juízo com um fluxo de trabalho. Isso ajuda. Mas, assim, tem hora que você tem que parar e dizer assim, pô, eu preciso fazer um corrimão ou um guarda-corpo para determinado empreendimento, né? Um peitoril de uma varanda, né? Que é um guarda-corpo em vidro com um pezinho lá diferenciado e tal. Eu vou ter que parar e modelar aquele guarda-corpo para aplicar no projeto do cara, não é? Se o cara quer um guarda-corpo padrão, o padrão importa, não é? Mas você precisa configurar, né, Nilson? Configurar determinada
janela, esquadria, uma veneziana diferenciada, para poder Isso, colocar no seu isso, projeto, né? Então, isso demora. exato. Aí é o que acontece. Existem duas coisas importantes, que é o que eles chamam de nível de detalhe, o LOD, que é o nível de detalhe, e tem o tal do LOI, que é o nível de informação. Se o cara quer, Nilson, modela aí um guarda-corpo qualquer, porque no CAD eu já tenho os detalhes que vão ser fornecidos para o cara executar o guarda-corpo. Beleza. Você não vai usar aquele guarda-corpo como instrumento de detalhe para você detalhar o guarda-corpo para ser executado. Você pode utilizar uma coisa mais simples e fazer o fechamento, indicar que ali tem um guarda-corpo. Mas a corpo em si, se você quiser fazer ele com riqueza de detalhe, e é o que eu costumo dizer assim, a gente não se preocupava quando desenhava no CAD, a porta era aquele retângulo com um arcozinho lá na planta, né? E aí tá tudo resolvido. Quando fazia uma vista, você botava lá o retângulo, aquele triângulozinho tracejado para indicar para que lado gira a porta, e aí tá tudo certo. Quando você vai pro Revit, aí o cara diz assim, mas já que tá aqui, eu tenho que modelar em 3D, vamos botar a fechadura, né? Vamos botar a fechadura, porque aí fica bonitinho no 3D a fechadura e tal. Mas não é a fechadura, é a fechadura da papais, de não sei o quê, sabe? Aí você já vai pro... Aí isso atrasa o seu trabalho, sabe? Eu quero minha porta girando, né? Eu quero mostrar o 3D e que se eu botar um comando aqui, ela abra 90 graus ou 45 graus. Isso é atraso na modelagem do componente. Se isso faz diferença para o cliente, faça. Se isso não faz, meu amigo, passe por cima e vai embora. Porque a informação já está ali, preciosa, entendeu? Entendi. O Nilson, se você fosse descrever os pontos positivos e negativos do Revit, o que é que você acha de positivo? O que é que ele veio para agregar de informações de projeto em relação ao CAD? O que é que ele ficou atrás? E qual a diferença que você vê? Vamos começar pelos negativos. Tá? Eu acho que, assim, a gente ainda não consegue... tem algumas coisas que ainda são meio travadas no Revit, principalmente quando você trabalha escada e corrimão. Tem algumas famílias que ainda dão conflito de informação, que isso aí é normal, né? Tem, vamos dizer assim, essa necessidade de você configurar tudo muito minuciosamente para poder lhe dar um resultado bom. Isso também, para mim, é um ponto negativo. Eu acho que tem algumas coisas que podiam ser mais simplificadas. E, agora sim, como ponto positivo, cara, você ter a possibilidade de estar trabalhando um projeto em 2D e o 3D está sendo feito simultâneo. Qualquer modificação que você faz no projeto ao longo do desenvolvimento, ele é feito automaticamente em todas as vistas do projeto, não é? Se eu, por exemplo, eu estou no 3D, tem uma janela lá, eu não quero mais aquela janela. Quando eu deletar, se ela estiver no pavimento térreo ou no pavimento superior, ela some de lá também da planta. Isso é muito bom. E, assim, a riqueza de informação, sabe? A preocupação que a gente tem que ter com fornecer a informação correta no projeto. Uma das grandes coisas que eu vejo é que, assim, quando a gente recebe um projeto em CAD, o projeto ele ficou na cabeça do projetista. O que é que veio para a gente? Alguns desenhos que representam a maioria dos elementos de projeto. Mas, às vezes, tem um corte no elemento que ele está lá atrás e ele não foi cortado, não é? Totalmente. E aí você fica, e agora? Quando você vê aquele elemento na fachada, ele aparece, mas ele está por trás de uma placa de banda, você não sabe que altura está do chão, aí você fica sem algumas referências. Isso você consegue com um modelo 3D, você ir lá, passar um corte onde você quiser e checar aquela informação de pronto. E aí tem várias coisas, aí o projeto vem junto. Eu acho que a grande sacada é essa, o projeto está na sua mão. Você gira, você corta, você faz o que você quiser, analisa outras possibilidades, tira quantitativos, compara situações de projeto dentro do mesmo modelo. Eu posso fazer, por exemplo, um muro de uma casa. Eu posso ter duas propostas de muro da casa dentro do mesmo projeto e ela vai me dar os quantitativos diferentes de cada um dos muros. E aí o cliente diz, não, eu aprovo esse porque esse aqui está bonito e está mais barato. Você já esquece o outro. Mas você está trabalhando dentro do mesmo projeto. Não são informações adicionais que você vai ter que fazer para depois, quando o cliente mudar, você se perder. Tá entendendo? Eu acho que isso é uma coisa que é bastante positiva. E além de você conversar com outros softwares, né? Por exemplo, eu gosto muito, eu sou um arquiteto que o pessoal diz que eu sou do outro lado da força. Eu gosto muito de Excel
eu gosto muito de coisa assim, né? Aí o que é que acontece? Eu estou aprendendo agora a trabalhar com programação visual, que é a história do Dynamo, né? Cara, você trabalhar Revit, Dynamo e Excel, minha Nossa Senhora, as possibilidades fazem assim, se expande, sabe? É um negócio que é sensacional, assim, de você estar construindo coisas. Você pode pegar uma planilha no Excel e criar, por exemplo, a história do nome das paredes. Eu criei uma planilha para dar nome às paredes no Revit, no Excel. Eu até botei um videozinho lá no IGTV lá do Bem Arretado. Você, para dar nome às paredes, para você ver como é que é o processo criativo disso, usando Revit, Excel e Dynamo. Rapaz, é uma coisa sensacional, assim, depois que você monta, sabe? Depois que você monta, fica retado. Mas, assim, você só monta uma vez. É isso que eu digo. Agora, está configurado para ser usado em projeto. Está configurado para eu usar em qualquer projeto que eu tiver. O trabalho de montar foi um só. Então, assim, isso é que é muito bom, sabe? E expande a capacidade de criação. Quem trabalha com projeto de arquitetura orgânica, né? Essas formas mirabolantes de Zaha Hadid, do Biggs lá, do Bijarquim, essas coisas loucas assim, né? Cara, você consegue brincar com aquilo numa facilidade tão grande, sabe? Claro que não vai chegar no nível de detalhe dos caras, porque os caras têm escritórios especializados em dar forma para ele trabalhar, né? Mas, assim, você consegue aprender a modelar algumas coisas que você, de repente, pode receber um desafio parecido e você utilizar aquilo ali no seu projeto. A modelagem orgânica. Eu digo muito, eu acho isso fantástico, sabe? Eu digo muito isso, sabe, Nilson? Que, assim, a gente vê os escritórios da EA, de Londres, de outros lugares. O pessoal, ele começa a projetar modelando, sabe? Ele começa a projetar já fazendo a modelagem e ali simulando vento, estrutura, né? Furacões, a sustentabilidade, o bioclimatismo. Então, ele começa a pensar na forma e na função, tudo ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um grande problema, que o cara tem que fazer rápido o projeto para dar ao cliente, aí dá o projeto rápido, todo cheio de problema, e no meio da obra demora muito tempo para executar a obra, para até finalizar a obra. Enquanto lá fora, o pessoal demora anos no projeto, pensando nisso tudo, em toda a sua complexidade, e executa muito rápido. Né? Bem diferente da nossa realidade. Então, eu acho que esse é o grande problema de nós brasileiros, sabe? E, assim, o que eu tenho para lhe perguntar é o seguinte: o que é que você acha que vai ser essa arquitetura, essa nova forma de projetar no futuro próximo, né? Que a gente espera que seja bem próximo, apesar de eu ver bem longe. Olha, a gente fica, assim, até sem muito parâmetro, né? Porque as coisas hoje se desenvolvem muito exponencialmente, né? E, de repente, tem um maluquinho ali no Vale do Silício fazendo um Revit com estilo Minecraft, que você faz com óculos 3D e vai aqui botando as paredes, as coisas meio que assim, e daqui a pouco saiu o projeto lá, né? Mas essas ferramentas intuitivas, a tendência é que se use bastante isso, né? Principalmente para concepções iniciais de massa, de volumes e tal, porque o projeto está ali dentro, não é? O projeto tem que estar ali dentro. Depois que você define uma massa, que ela passou por todos esses estudos aí que você falou, que é importantíssimo. Outro ponto importante que a gente estava conversando lá na live das meninas da Tropa é que você faz essas análises na concepção do projeto. Antigamente, isso só era feito depois que o objeto era construído. Exato. Aí você vai aferir, o resultado não for aquele. O resultado não for aquele. Quebrar para corrigir. Isso dá retrabalho, dá gasto. Então, você consegue trazer toda essa parte de análise para uma etapa mais preliminar de projeto. Mas, assim, as coisas ainda vão caminhar muito devagar, sabe? Porque o Revit ele já tem mais de 40 anos. E aí, você vê que agora é que as pessoas estão procurando, querendo saber, e você ainda vê um movimento pequeno, pessoas achando, isso aqui é coisa para daqui a alguns anos só. Só que, assim, tem que ter uma mudança brusca de comportamento do projetista, porque você no começo vai roer osso para poder chegar lá. Mas depois que tiver tudo prontinho, seu fluxo de trabalho certo, as coisas tudo montadinhas, você vai ter um ganho de produtividade
e de assertividade no seu projeto muito grande. E esse é que é o diferencial. Muita gente está preocupado em aprender tecnologia BIM, aprender Revit, aprender essas coisas, para cobrar mais caro no projeto. Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que a gente tem que melhorar o nosso projeto, seja ele em qualquer ferramenta. A gente tem que melhorar o nosso projeto. E se a metodologia BIM, ela traz para a gente a possibilidade da gente agregar informações, como, por exemplo, no estudo solar, eu fiz um projeto de uma pousada, a gente fez um estudo solar rapidinho e o cara me questionou: por que é que você está botando a piscina aqui, nesse lugar? Se eu não tivesse feito o estudo solar para mostrar para ele que em determinado período do ano, verão, né, que é onde a galera vai botar a piscina, aquele lugar é onde ela está mais exposta ao sol. Como era que eu ia argumentar com um cara um negócio desse? Então eu mostrei para o cara, através de implantação do projeto dele, georreferenciado lá no local, com a posição do norte verdadeiro, norte magnético, tudo direitinho, como é que se comporta o sol naquela parte do ano. E aí o cara se convenceu. Né? Quer dizer, uma informação técnica que melhora a qualidade do seu projeto e que você não consegue fazer isso com o AutoCAD. Não consegue. Você vai ter que pegar a cartinha solar lá do professor Leonardo Bittencourt, né? Botar a cartinha solar e ó, fazer conta, né? E fazer máscara de sombra até umas horas para poder mostrar pro cara. Isso é coisa que você faz, você consegue. É o que eu digo muito aos meus alunos, sabe? São alunos de computação gráfica, né? Lá no Instituto Federal de Pernambuco, no campus Olinda. Então, eles querem a beleza, né? Ele quer que o projeto fique lindo. Sim. Mas eu falo a eles, eu disse, ó, vocês não são arquitetos, não são engenheiros, mas é importante que a gente entenda que esses softwares de modelagem, eles estão para quê? Para que a gente convença o cliente o que está por trás disso, né? Aí, apesar, quando eu dou, por exemplo, SketchUp, eu digo, apesar de não ser o objetivo de vocês, mas, ó, eu posso, aumento o beiral, coloco no dia tal, na latitude e tal, olha o que acontece. Do mesmo jeito, o Revit, veja, a gente está modelando aqui, mas se a gente fosse considerar, olha a fachadinha, os olhinhos da fachada do Revit, se a gente for considerar que essa é uma fachada norte, como é que vai ser o posicionamento? Apesar deles não entenderem, mas existe sempre um porquê por trás. Por isso que eu acho que o futuro da arquitetura, Nilson, tá nisso, na gente não é só dominar o programa, é fazer, usufruir do programa, de todas as informações que ele pode dar para a gente convencer o nosso cliente, que tem um estudo por trás muito maior, que não é só paredes nem renderizações, que existem estudos muito profundos e que a gente pode convencer aquele cliente, né? Que às vezes o cliente ele só quer do arquiteto a estética, enquanto a nossa função é muito mais do que isso, estética, funcionalidade e o próprio conforto, né? As meninas de trópicos que me ajudem a afirmar isso. Não é isso, Nilson? É isso mesmo. E assim, o cliente, quanto mais complexo é o projeto, mais exigente é o cliente. Você não consegue eu tenho certeza que mesmo o escritório da Zaha, ele não consegue convencer o cliente a adotar uma forma daquela se ele não tiver por trás uma razão, tá entendendo? Um objetivo, um conceito técnico que responde aquilo ali, né? É claro que estou falando de um que é fora da curva, né? Mas, assim, essa preocupação exacerbada com a imagem do projeto é muito preocupante, sabe? Porque você, às vezes, pode encantar o cliente para comprar a sua ideia e a sua ideia não ser boa. E aí, quando o cara construir, ele vai passar o resto da vida lhe xingando porque é quente. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, tem que estar tudo muito bem estudado para que a representação gráfica seja a cereja do bolo, seja o ponto final, assim, mas que a tua ideia esteja muito bem respaldada por trás. Joia, Nilson. Olha, eu agradeço demais sua participação, foi ótimo o nosso bate-papo, mas eu acho que a gente tá junto nessa empreitada, né? Os meus alunos, mas eu acho que, assim, eles compreendem um pouco da modelagem, não tem, lógico, a formação de um arquiteto, de um engenheiro, mas essa nossa discussão é para todo mundo, né? Todo mundo que vai acessar o CG Lab, que é o nosso endereço de computação gráfica, ele compreenda que esses softwares estão aí para nos ajudar e que a gente, como profissional, mesmo que eu me formei em 2005 ou 2000 e tanto lá atrás, eu tenho que correr atrás para que a gente, né, acompanhe essa evolução, né? Como arquiteto, como profissional, como professor, e que a arquitetura
ela é mutante, né? Esse aprendizado desses novos softwares. Todo dia vem uma ferramenta nova para que a gente tenha que correr atrás. Eu acho que esse é o nosso objetivo. E o objetivo do arquiteto é cada vez mais se especializar, né? Essa turminha nova aí, eu acho que elas vêm mostrando também o quanto eles dominam, o quanto eles chegam para ensinar a gente, muito mais do que, né, a gente imagina, mas eu acho que foi ótima a nossa conversa, justamente para entender que o futuro da arquitetura é cada vez mais de novos programas, novos desafios, né, novas renderizações, novos plugins, e que a gente tem que acompanhar, na medida do possível, essa evolução, não é isso? O pessoal que assim, estuda computação gráfica, né, com você aí, ele muitas das vezes ele não vai ter muito essa preocupação com o projeto, né? Porque ele vai receber o projeto e vai representar o projeto graficamente. Então ele tem que estar muito atento às configurações de luz, de sombreamento, né? Do material, do filigrana do material. E assim, tudo isso é ferramenta, né? Quando eu comecei a trabalhar, o CAD estava indo para o Windows, ainda era em DOS. Pensa. Eu lembro disso. Então, assim, não tem V-Ray, quer dizer, que eu me lembre assim, não existia V-Ray. Hoje ninguém faz nada sem V-Ray, sem Unreal, sem Lumion, sem esses programas assim, né? Então, assim, todos são ferramentas da necessidade dos profissionais. Eu acho que tem que estar atento às ferramentas e se atualizando. Esse é o ponto-chave. Joia, Nilson. Valeu, querido. Um beijo bem grande e brigadão, viu? Muito obrigado aí pelo convite e todo mundo seguindo bem arretado. Senão não vai aprender computação gráfica, não. Vou jogar uma praga. Senão eu tiro -2.